Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui da Fórmula Podcast. Eu sou o Maurício Tavares, apresentador do programa, diretor da Fórmula Digital e trago para vocês aí mais um episódio muito especial aí que vai agregar, um episódio que vai gerar muito valor, um episódio que vai trazer conteúdo de valor para vocês, nossos telespectadores, nossos seguidores, que uma pauta que está muito em alta, que é sobre inteligência emocional, né? Mas também sobre a carreira, sobre a jornada aí de uma pessoa que faz muita diferença aqui para a Fórmula Digital, uma grande parceira. Mas antes de abrir para falar, ter aquele suspense todo, vou trazer aqui, falar para vocês dessa novidade aqui da Fórmula, esse novo estúdio aqui. Thomas, pode abrir aí a câmera geral. Geral? A câmera do meio, câmera para mostrar... Não mostra. Lembrei que se tu mostrar geral, vai mostrar na minha convidada, né? E eu tô fazendo um suspense. Tá, mas enfim, agora você pode ver aí uma bancada, né? Enfim, com uma TV aqui bem grande, onde a gente vai trazer nossos convidados, fazer esse novo formato, tá? E tem mais uma novidade, que é o meu host, né? O Thomas Barcelos. Co-host. Estou aí na tela agora, vou participar junto com o Maurício nas apresentações do podcast da Fórmula Digital, trazendo um novo formato e fazendo testes de experiências novas e continuando com esse projeto de conhecer pessoas e trocando ideias, que é maravilhoso. Sensacional aí, para quem é desse universo da Fórmula, sabe que o Thomas aí é o grande maestro aqui, ele que toca as lives, ele que faz o som, as luzes, né? É o show, o espetáculo aí, boa parte é ele que realiza, tá? E essa novidade aí, de colocar o Thomas junto, né, como co-host, além de ser uma inovação aqui nossa, também é até pra te não pagar tanto, né, Thomas? Te ajudar, né? Te ajudar aí a conduzir esse programa aí, que ele agrega muito, né? O Thomas, ele é bem humorado, né? O Thomas tem ele tem umas sacadas bem boas para nas participações, então a gente vai começar agora a utilizar o Thomas aí. Eu posso cobrar ao vivo também os erros do Maurício. Eu tô sempre aqui falando fora do microfone, ele me cobra antes, assim, com papelzinho e tudo mais, agora não, vai me cobrar no ar, né, Thomas? É isso aí. Estamos aí para completar essa equipe e melhorar o rendimento. É isso aí. Isso aí. Então, pessoal, voltando aqui agora para falar para vocês da nossa convidada, que é a Annelise Malman. Ela que é moradora de Porto Alegre, ela é palestrante, terapeuta, tem diversas qualificações, tá? Em PNL, coach e várias qualificações, né? Enfim, e vamos muito para essa onda, essa área de educação de emoções. Tudo bem, Anne? Tudo bem. Que bom saber que o programa é bem humorado, né? É. Porque geralmente eu assisto podcast e vejo o pessoal assim, sério, trazendo conteúdos que são importantes, mas me parecem assim tanto glamour, e a gente chega aqui, né, e trazer humor, acho que dá esse... Eu não sou apresentadora, não sou artista, mas acho que esse universo aqui de rede social, de comunicação, se faz fundamental. Então a gente se enquadrar, né, e aprender a desenvolver essas habilidades de comunicação nesses espaços de podcast, poder contar um pouco da gente. No início é um pouco assustador, né? O que eu vou falar? O que como tu disseste, né? A Anne tem para contribuir e tenho, mas a gente fica, como é que é? Eu vou lá falar no microfone, vou conversar, vou trocar uma ideia, e tu disse também, né? É um bate-papo pra gente tornar esse momento agradável e atrativo, né? Porque acho que a gente busca atração também, né? Claro. Tem que ter conteúdo sério, mas tem que ser algo gostoso, penso eu. Tem que ter entretenimento, Tem que ter entretenimento. Perfeito. Anny, a gente podia sim, né? Começar pelo final, começar pelo meio, mas não. A gente gosta realmente de ter essa linha do tempo, né? Antes, né? Enfim, lá no começo, eu quero que tu fale um pouco da tua história. Um breve resumo aí, enfim, eu sei que tem muitos fatores numa história, mas eu quero que tu conte tua história de uma forma que a gente possa ver, entender onde você está hoje, por que está hoje, né? Essa questão de ter tua vontade de ajudar o próximo, né? Ajudar pessoas. Mas lá, quais tuas primeiras lembranças, assim, da tua infância, né? Enfim, tu já sonhava, já pensava em trabalhar com pessoas, com PNL, coaching? Sabe que eu fiquei pensando, antes de vir aqui pro podcast, antes de dormir, que a gente faz aquela
que eu vou contar? E hoje, como palestrante, eu vejo tantos palestrantes que eu admiro contando as suas histórias, e muitas histórias, assim, trágicas, inclusive, né? De situações que vivenciaram, de perdas, de falência, de depressão, uma série de coisas que eles vivenciaram, e eu fiquei pensando, e eu, né? E aí, o que eu tenho para contar é que a minha vida sempre foi muito feliz. Eu não tenho histórias trágicas para contar. Claro que eu venho de uma vida de pobreza, assim, meus pais foram pobres, né? Então, não vou dizer humildes, porque humildade e pobreza são coisas diferentes. Padrão Brasil, assim, né? Hã? Um padrão brasileiro, assim, né? Tipo... Isso, padrão brasileiro. Só que, assim, o que acontece? Muitas pessoas confundem pobreza com humildade. Humildade é um estado de ser, né? Então, tem muita gente que tem condições de vida superiores, assim, né? Financeiras, e são humildes, e tem muita pessoa pobre que é arrogante. Então, é uma questão do ser, né? E, sim, eu venho de família muito pobre, porém que me proporcionaram uma infância feliz. Com amor, com estudo, com educação. E com todos os meus sonhos, eles sempre diziam que eu, né, podia conquistar o que eu quisesse. E que eles sempre iriam me apoiar. Então, eu sou uma mulher de sucesso, acredito que desde sempre. Mesmo vindo de um ambiente com menos condições, né, financeiras. E por que eu conto isso? Porque muitas vezes a gente acha que tem que passar pela tragédia para ser feliz. E isso não é um pressuposto. Pode ser que aconteça com muitas pessoas, mas não é um pressuposto. Não é algo que eu acredito. Eu sempre acreditei que eu podia ser o que eu quisesse, ter sucesso mesmo vindo de condições difíceis. E aí entra o porquê de eu estar no lugar que eu estou hoje. Que é, se eu acredito que eu posso, e eu consigo, e eu sempre consegui, por que outras pessoas não podem? Pessoas comuns, que nem eu digo, né? Não é quem já nasceu... tu sabe que... Ontem eu estava conversando com as minhas parceiras de jornada, de imersão. Muitas pessoas justificam a pobreza, a falta de grana, as suas dificuldades para não conquistar. Perfeito. Eu não conquistei, eu não fui o que eu queria ser porque eu não tive condições. Bom, então aqui está a prova viva. E eu acredito que eu, entre milhares de pessoas que conquistaram pela sua mentalidade. Porque eu creio que mentalidade é tudo. E não é só a Annelise, acredito, isso são estudos. Sim. Neurociências, física quântica, tudo comprova que a nossa mentalidade tem o poder de criar a nossa realidade. E eu criei a minha realidade. E nesse sentido que veio a minha ânsia de compartilhar isso com o mundo. Porque se eu posso ser feliz dentro dessa existência que é tão desafiadora, por que tu não pode, Maurício? Por que as pessoas que estão assistindo não podem ser felizes? Por que tu que está aí assistindo não pode ser feliz? Alguém disse que não? Tem que ter esse pensamento, a pessoa tem que fazer reflexões sobre o que é felicidade, né? Exato. Porque tem muita gente que está numa busca incessante por sucesso, achando que vai ser felicidade, e são coisas diferentes, né? Isso. E tu falou outra coisa que me lembrou aqui, parece, tu falou, as pessoas acreditam que só vão poder ser felizes depois de uma tragédia, né? Enfim, e isso pode ser também impactado por conta da mídia, por conta do cinema, das novelas, né? Enfim, só vê o final feliz depois de um grande problema que aconteceu, né? Eu fiquei pensando isso, vamos ver se esse podcast vai dar ibope. Nós vamos falar sobre felicidade. Você quer assistir? Ou quer assistir uma história trágica, né? Ou o que a gente vê, que é o que dá ibope, como tu traz, né? Na mídia é o que dá ibope. Ninguém fala das coisas boas que estão sendo construídas. E aí, o que acontece? Aí eu trago uma questão que talvez para o pessoal pensar. Todo mundo que trabalha na área do jornalismo, que trabalha na área das mídias, principalmente, vamos dizer, as grandes empresas, digamos assim, Globo, SBT, né? Vamos falar aqui bem a comunicação para o pessoal entender, para ser clara. Eles entendem de programação neurolinguística. Perfeito. Eles sabem que o que vai entrar na nossa mente vai impactar. E eles nos impactam pelo medo. Olha que interessante. Por que cada vez mais eles falam de tragédia? Porque é o que vai deixar a gente com medo e vai fazer a gente consumir mais daquilo.
E a gente entra num círculo vicioso. E aí, quem começa a tomar consciência da sua vida não quer mais saber dessa coisa que eles fazem com a gente, essa indústria do automático, do piloto automático, do adoecimento, de estar ali consumindo coisas para cada vez mais tu adoecer. Quando tu desperta a tua consciência para que aquilo ali que eles estão te mostrando é para te levar a consumir mais, é para te adoecer, tu começa a dizer, não, eu não quero fazer parte disso. Então aí tu começa de verdade a ser protagonista da tua vida. Perfeito. E aí entra, inclusive, que é um tema que eu trago muito ali, e eu sei que isso é um tema até polêmico, né? As pessoas hoje, elas vivem à base de medicação. Porque é o caminho mais fácil, né? Isso não é um julgamento, tá, gente? Não é julgamento. Isso é diagnóstico, que nem eu costumo dizer. Eu, como terapeuta, posso trazer isso, essa reflexão de que... Por que se abre cada vez mais farmácias? E não espaços terapêuticos, holísticos, espaços de autoconhecimento, porque a indústria farmacêutica também, ela patrocina essas grandes empresas para que a gente siga adoecido, que nem zumbi, sabe? Se a gente for ver, a maioria das pessoas estão vivendo no modo zumbi. Não sei se alguém aqui já assistiu seriados de zumbi, como é que a gente fica? Vivendo adormecidos. Eu tenho pra mim isso aí, eu pesquei isso aí em 2012, 2013, e eu desde então já não liguei mais a televisão, e eu sou bem difícil para eu poder consumir conteúdos da televisão, embora tenha coisa boa ali, né? Sim. Mas eu já não, eu vejo como uma questão ruim, a mídia de forma geral. Então eu sou bem seleto, as minhas informações são fontes mais primárias e tal. Por conta disso, já eu acordo, até sem às vezes saber a primeira notícia do dia, algumas notícias da semana e tal, mas eu tenho ciência de que eu não tô sendo manipulado, entendeu? Sim. E aí, claro, eu tenho hoje essa carga minha emocional de empreendedor, que é padrão, mas eu entendo que se eu estivesse assistindo, consumindo esses conteúdos, eu realmente estaria hoje em uma outra vibe, talvez nem seria empreendedor, tá? Tu falou algo muito legal, eu tô tendo vários insights aqui, né, sobre... As pessoas, elas precisam ter um grande problema para ser felicidade, tá? Se eu contar minha história para ti aqui sobre negócio, empreendedorismo, tu vai ficar muito feliz, pode chorar e vai dizer que eu sou muito resiliente e a minha história pode ser muito inspiradora e etc. A verdade é que se pudesse voltar no tempo, eu não iria trilhar a mesma jornada, entendeu? Porque eu tive marcas muito profundas. Eu me aventurei no empreendedorismo sem ter noção de inteligência emocional, sem ter um preparo, sem ter terapia também. Então, várias coisas. Então, tipo, se eu lá atrás eu tivesse feito uma reflexão sobre inteligência, sobre me autoconhecer, realmente hoje poderia ter sido um empreendedor, mas eu estaria em outro patamar, ou eu estaria hoje buscando o que eu estou conseguindo hoje, tá? Uma liberdade, enfim, uma qualidade de vida. E tá sendo bem legal o programa até aqui, né? Todas as tuas informações. E eu quero saber de ti lá no começo, né? Enfim, quando criança, o que tu gostaria de ser? O que tu gostaria de pensar em ser? O que teus pais eles pensavam para ti, enfim? E como é que tu chegou onde tu chegou hoje, tá? Em ajudar tanta gente, enfim, e poder ajudar as pessoas. Eu já entendi que essa questão tua de querer ajudar as pessoas, ver esse gap no mercado. Mas conta pra nós esse começo pra gente. Eu tinha o sonho de ser cantora, né? Então eu era fã da Xuxa. Eu tinha o microfone da Xuxa. Como eu disse, meus pais tinham poucas condições financeiras, mas meu pai fazia de tudo pra me dar as coisas. Então, se eu queria a boneca da Xuxa, o meu pai... Eu conto essa história muito legal, porque meu pai, ele é militar. Mas, como eu digo, militar de patente baixa. Por isso que não tinha condições financeiras favoráveis, né? E meu pai é músico. Então, a família toda do meu pai é de músicos. Então, eu tenho a veia musical. E o meu pai tocou 4 noites de carnaval seguido, que ele podia ganhar um pouco mais, pra me dar a boneca Xuxa. Uau! Então, assim, eles fizeram de tudo pra preservar a minha infância, os meus sonhos. Então, já, #fica a dica, pai e mãe, né? Não é dar tudo, mas é proporcionar os sonhos, aquilo que a criança realmente vibra,
né, as suas potencialidades, poder identificar e ir proporcionando esse viés, né? E eu amava cantar na frente do espelho com meu microfone da Xuxa. Meu sonho era ser cantora e professora. E eu fui professora. Eu sou professora, né? Antes de ser terapeuta, eu atuei por 20 anos em sala de aula. Eu trabalhei com educação de crianças de educação infantil. E pioneira na área da educação emocional na infância. Porque não se tinha esse olhar para a infância. De que a estrutura... se a gente for parar para pensar, a educação se valoriza muito a faculdade, né? Os anos finais. Porém, a nossa estrutura mesmo, ela inicia na infância. Estrutura emocional, personalidade, caráter. Os teus sonhos estão todos ali. Então, meu sonho era ser cantora, ser professora. Fui cantar. Eu canto nas horas vagas, tá? Pode contratar. Não, tô brincando. Mas, assim, eu hoje... entendi que o que eu sinto é essa questão de levar a minha voz. Então, o canto, ele tem muito de emoção, de tu comunicar algo. Imagino que as pessoas, né, quando escutam uma música, ou elas se emocionam, ou elas ficam muito felizes, ou elas ficam mais reflexivas. Acho que o microfone, acredito, tenho certeza que o microfone, ele traz essa amplificação da voz. Sim, eu tenho pesquisadores, eles... viram numa faculdade, eu não vou lembrar a faculdade, lá nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa sobre o impacto da música no nosso cérebro, né? E eu lembro que nessa pesquisa, eles perceberam que a música estimula aí 13 a, 18 sentimentos no mínimo nas pessoas. Elas podem ficar felizes, tristes, as músicas podem deixar as pessoas com raiva, trazer questões de erotismo, tudo, entendeu? Por conta que mexe com nossos neurotransmissores, dopamina, serotonina aqui. Então, música, ela é chave para que as pessoas possam sair de um estado, né? Um estado seja feliz para triste, triste para feliz, mas a música pode ser bem importante num processo, né? Isso desde a vida intrauterina. Por que se recomenda que as mães escutem, cantem pro bebê que está ali sendo gerado? Porque já vai trazer impactos ali na formação do cérebro, né? Dos neurotransmissores, do desenvolvimento propriamente dito. Então, a música traz esse impacto. E o que acontece? Hoje eu trago nas palestras, porque a palestra, a gente geralmente tá amplificando a voz. Então, não necessariamente cantando, que nem eu brinco, né? Que eu canto nas horas vagas, porque acabou que se tornou... É um hobby. É algo que me traz prazer e alegria. Mas nas palestras foi onde eu realizei esse sonho de infância. Perfeito. Muito legal. Queria que tu trouxesse para nós, então, sobre como é que funcionam os teus atendimentos, tá? Tu falou bastante sobre palestras, né? Mas eu queria também focar sobre os teus atendimentos, onde tu pôde trabalhar com uma pessoa, pode trazer uma história até, não falar o nome da pessoa, mas alguém que chegou lá de um estado, assim, que tu conseguiu fazer um bom trabalho, que tu traga para nós um case aí. Tá, e o que eu quero trazer primeiro, né, que enquanto terapeuta, eu gostaria de recomendar, de sugerir que façam terapia. Tu mesmo disseste, né, Maurício? Se tu tivesse feito terapia no início da tua trajetória de vida, talvez hoje tu seria um empreendedor com outras qualidades, né? Como tu traz, assim, ou com autoconhecimento, com mais assertividade. Para onde tu quer ir, né? Então, a terapia, o que acontece? As pessoas deixam a terapia como última categoria de investimento. E aí, para mim, isso, como profissional, eu digo, é falta de inteligência. Com certeza, conhecimento total. Porque o que acontece? Tu vai investindo em coisas que tu acha que vão suprir as tuas necessidades. Porém, quando tu investe em terapia, em autoconhecimento, os outros investimentos que tu faz vão ser mais assertivos. Tu vai ter mais critérios para investir. Tu vai ver se, isso aqui será que eu devo investir agora? Será que faz sentido para minha vida? Ou será que eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo? O próprio vir gravar um podcast tem que fazer sentido para mim.
Se eu for lá, porque todo mundo diz que tá na moda, porque é empreender, é gravar um podcast, porque tem que estar nas... Eu vou, às vezes, estar forçando uma coisa contra a minha natureza, se eu não estiver bem para estar aqui. Agora, à medida que eu estou bem para estar aqui, inclusive eu entrego melhor o meu conteúdo. Eu entrego melhor o meu serviço. Então, terapia, por favor, gente, lembrem-se, deve ser prioridade. Porque o que acontece? A gente tem lá, as nossas atitudes, em geral, elas são... a gente vive o piloto automático, né? E o que está lá no nosso inconsciente, a gente não consegue identificar. E o processo terapêutico faz com que a gente identifique melhor o que a gente está vivendo. Então, o que acontece? Às vezes, eu tenho casos, vou te dizer, Maurício, para mim todos os casos são de sucesso. Ótimo. Por quê? Porque à medida que a pessoa já tem uma tomada de decisão de buscar o processo terapêutico, de fazer o contato, Anne, preciso fazer uma terapia, Anne, estou precisando de ajuda, já é um sucesso. Porque a pessoa tomou uma decisão que é super difícil. Não sei se já foi difícil para ti também, né? Putz, eu tenho que ir lá fazer terapia. Às vezes é difícil a pessoa reconhecer que está com problema, né? Então, eu queria aproveitar, assim, essa deixinha para perguntar, assim, qual é o tipo de pessoas que procuram? Qual é o tipo de dificuldade que elas têm que procura a tua ajuda? Porque eu acredito que a tua terapia seja diferente de um psicólogo. Sim. Então, eu queria entender um pouco isso. Certo. Qual é o fundamento da tua ajuda que vai me ajudar, assim? Claro. Perfeita a tua colocação, porque assim, a minha terapia a gente chama de terapias holísticas. A diferença é que o psicólogo, ele trabalha ali, ele estuda a tua mente, né, teu comportamento. As terapias holísticas, elas estudam o todo. Então, eu não trabalho somente a tua mente. Eu trabalho a tua questão, o todo mesmo, espiritual, mental e físico. Que são os pilares que eu trabalho. Então, tudo que acontece no teu corpo físico, seja uma dor, ela tem uma causa anterior. Sim, pode ser até um trauma, né? Um trauma, tudo que nos acontece quando chega no corpo físico, ela começou em outro lugar. Ela começou no teu campo, que a gente chama campo energético. Porque, por exemplo, nós estamos aqui sentados, ninguém vê o campo energético, mas ele existe. Essa sala, ela tem uma psicosfera, que são as nossas mentes aqui conectadas, elas estão gerando uma atmosfera mental. Então, existe, a gente não vê. E eu costumo até brincar e contar nos meus vídeos, o Wi-Fi, alguém tá vendo? Vocês estão vendo o Wi-Fi? Cadê as ondas? Elas existem, né? Tá no ar, mas ninguém Tá no ar e ninguém vê. Então, eu sempre trabalho o que está lá no teu pensamento, e o pensamento ninguém vê. O pensamento é eletromagnético. Ninguém vê. Mas ele existe. E trabalho aí a questão das neurociências, que aí entra a programação neurolinguística e o que tudo desencadeia no teu corpo. Então, se uma pessoa chega lá para mim e diz que está em depressão, ou que está com alguma doença, alguma dor. Vamos supor dor de barriga. Então, vamos para o exemplo mais simples, né? Quem aqui já não teve dor de barriga porque estava nervoso? Só que aí as pessoas negam que as nossas dores são de fundo emocional. E aí não sou eu, Annelise, que estou dizendo. São os estudos de física quântica, né? Então fica a dica aí para quem quiser se aprofundar, porque autoconhecimento é também ler sobre, não é só esperar o terapeuta te ajudar. Perfeito. Tu buscar essa um informação. Livro, né? Então, tem um livro que eu gosto muito, que traz um conteúdo científico, que é Quebrando o Hábito de Ser Você, do Dr. Joe Dispenza. Não sei se vocês já ouviram falar. Acho que tem um fato também da cultura ainda de ser forte, né? Eu vou só falar aqui, antes do Thomas dar continuidade. O Thomas, ele é um amigo, tá, de anos. E ele tem uma questão de depressão, né? Enfim, tem fases, enfim, tal, né? E eu acho que ele pode contribuir bastante aí, como ele foi, enfim, e aí por isso que ele traz para nossas perguntas. Sim. A questão, que o Maurício tocou, é que acho que a depressão, ela não some, né? Ela fica ali e a gente aprende a lidar. Então por isso que eu tô fazendo esses questionamentos, assim, sabe? Até perdi o... Então deixa eu contribuir, aproveitar se tu, né? Já que abriu, assim, isso é bem interessante.
Porque é como eu disse, né? E todo o sintoma que a gente tem... Porque depressão é questão de saúde mental, né? É uma doença de saúde mental. Existem as doenças físicas, como um câncer, por exemplo. Mas são doenças que a gente enfrenta. Então, o que acontece? Todas elas são criadas em algum lugar. Elas são criadas lá no teu pensamento. E aí as pessoas vão dizer, espiritualidade não acredito. Tranquilo, então vai para a questão mental. O próprio livro do Tony Robbins, agora eu não me lembro o nome, mas tem o livro dele que traz muito essa questão. Todo mundo que trabalha com programação neurolinguística entende que nós criamos os nossos sintomas. Por algum trauma, né, por alguns pensamentos, por questão genética. As pessoas dizem, mas é genético. Claro que é. Mas esse gene, ele desencadeou a doença por alguma emoção, algum pensamento que desencadeou essa reação química no teu corpo. Então as pessoas dizem, mas é hormonal. Claro, o teu hormônio desregulou, mas algo criou no teu campo mental, criou essa reação química. E aí acaba que a gente vai entrando naquele sistema e não sabe mais sair. E aí entra o meu trabalho. Porque o que acontece? Eu não sei, né, a tua história, mas a maioria das pessoas vai acabar medicando. Anne, não pode medicar? Pode. Porém, a medicação, ela vai atuar ali no sintoma e não na causa. Que daí é uma coisa mais... superficial. Física, isso, e físico. Física, né? O psicólogo vai tratar a coisa mais física, aquela substância que está faltando no corpo, que está te causando aquele sofrimento, mas não vai na raiz do problema, no caso. Isso. Que é aquele trauma de infância, que é uma situação que ocorreu. O que desencadeou esse teu estado atual, né? Então, a medicação, ela vai te aliviar a dor momentânea, porém, tu precisa ir na causa. Então, tem uma pessoa que é muito próxima a mim, e ela disse assim, Anne, eu sou muito grata pela minha vida, eu não teria por que estar em depressão. Eu tenho tudo. Por que eu tô vivendo isso? Só que eu não sou terapeuta dela, então, né? Eu sempre digo, busca uma terapia. Bom, se não quer terapia holística, buscar um psicólogo. E aí ela disse assim, mas a psicóloga mesmo me disse que eu precisava medicar porque é hormonal. Tudo bem, só que assim, tem algo, e eu enxergo, lá no inconsciente dela que tá desencadeando isso. Eu enxergo. Eu, como terapeuta e estudiosa do assunto, né, de questões do teu inconsciente, eu sei o que tá desencadeando. Eu sei o que tá desencadeando na vida atual, que ela não enxerga. E, claro, se eu fosse terapeuta, eu iria mais a fundo. O que outras causas com pai e mãe, da sua infância, que hoje está desencadeando, para a gente poder tratar. Mas se ela não buscar esse apoio, ela vai ficar dependente da medicação. Precisa, sim, buscar esse apoio, para que tu possa ir na causa e trazer um novo significado para isso e qualidade de vida. E aí, o que acontece? Eu acredito que é possível. Às vezes, muitas pessoas, profissionais, dizem que não é. E aí eu vou dizer uma realidade cruel, porque eles querem seguir atendendo. Vocês entenderam que o que eu estou dizendo aqui pode até gerar polêmica se isso virar corte? E pegarem só 1 minuto e meio? Muitos profissionais não dão alta para seguir cobrando o serviço. Muitos profissionais não estão nem te escutando. E aí, uma das coisas que também eu lembrei de dizer hoje. Muita gente critica o coach, os coaches. Porque os coaches ajudam a resolver situações. Com as ferramentas que eles têm. E assim como existe psicólogos bons, existem psicólogos ruins. Existem médicos bons, existem médicos ruins. Existem coaches bons, existem coaches ruins. Então, a gente precisa entender que não é julgando, né? Os profissionais que estão tentando de verdade contribuir na vida do outro. Então, assim,
a indústria farmacêutica, vou voltar nesse assunto, a gente já viajou, né? Já volto aí para os nossos temas. Ela também paga médicos para receitar medicamento. Parece óbvio o que eu tô dizendo, mas muita gente desconhece. Tem médicos que já fui médico e falam assim, tô me sentindo meio mal, tô meio estressado, toma aqui um remédio. Isso! Fica uns 10 dias em casa e toma esse remédio aqui, depois volta aqui. Porque o carimbo que ele dá ali, quando ele vai na farmácia, vai fazer com que ele seja mais remunerado, se ele conseguiu convencer o paciente a comprar aquela medicação. Ele vai ganhar congressos em resorts pelo Brasil inteiro. Então, gente, entendem a seriedade que é isso? E é por isso que eu tô aqui. É isso que me motiva todos os dias. Voltando lá na pergunta inicial, tu pode melhorar. Mas acho que também não parte só, às vezes, do médico não querer dar alta, mas também as pessoas não também. Assumir que tem problema, né? Também. Porque todo mundo vende, é o que eu tava falando antes lá. Isso. Que eu sou forte. Eu não preciso disso. Ou até um certo momento, eu posso sozinho, que é besteira, eu não posso ser fraco. Isto. Tem muito disso, né? Muito. E a pessoa conseguir entender, aceitar que ela tem alguma dificuldade, algum problema, às vezes leva um tempo. Isso. Então por isso que eu acho que tu falou que é um passo, a pessoa... É um passo. Preciso de ajuda. Então, é um passo gigantesco. Que é o mais difícil, eu acho. E ela tem que aproveitar, achar um bom profissional. Isso. Para ajudar a dar continuidade nisso. Né? Isso. Como, é interessante essa questão cerebral, né? Dessas condições que a gente tem, dessas questões que a gente tem sobre essas energias, digamos assim, né? Porque tinha um dia, um determinado momento aí do ano, eu lembro muito bem, assim, tipo, em uma semana eu tava vibrando de uma forma tão intensa e feliz que eu tava vendo a vida com um copo cheio e eu queria fazer várias coisas, né? Enfim, eu já ia me projetar para lançar cursos, fazer um monte de vídeo, eu já tava nesse caminho. Eu não sei o que aconteceu de uma semana para outra, que eu era um outro Maurício. Aconteceu uma virada de chave totalmente diferente, que eu fiquei em depressão ali, ou não era bem uma depressão, mas era baixo astral. Uma baixa tão grande que eu já não queria fazer mais nada. E aí eu tava, como era tão recente essa alta, essa diferença, eu fiquei pensando, como é que semana passada eu tava tão pra cima, tão otimista, e tava com uma energia tão boa, agora eu nem quero fazer mais nada. E pelo contrário, vinha pensamentos pra mim culpando os outros. A culpa do meu problema não é outro, é esse aqui, esse aqui, botando a culpa em todo mundo e tal, tirando o meu da reta. E eu queria ficar numa cama, deitado e tal, botando a culpa em todo mundo. E eu falei, não é bem por aí. Mas mesmo eu entendendo as diferenças, a minha vontade era se manter de uma forma mais inerte mesmo, frente a isso. E aí passou uma outra semana, 2, 3 semanas, melhorei e tudo mais, mas é meio complicado, né? Enfim, lutar contra isso, né? Enfim, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Exato, o autoconhecimento é fundamental e entender o universo que a gente vive. Por que eu estou trabalhando nessa área? Porque nós precisamos entender o que estamos fazendo aqui. Não aqui no podcast, o que estamos fazendo no mundo. Qual é o meu propósito, que é uma palavra que tem se falado muito, mas a gente nem sabe o que é. Qual é o propósito da minha existência? Mas mais profundo. Tem essa questão que a gente falou no começo do programa, como as mídias, né? Enfim, a TV, ela impacta o cinema e tal. Mas e as redes sociais, né? Porque eu acordo de manhã cedo, uma das primeiras coisas que eu faço é abrir minhas redes sociais e aí vem um monte de impacto, até de pessoas mais próximas, né? E todo mundo posta só felicidade, né? Enfim, tô viajando pra um lugar bacana, eu comprei o melhor carro do ano, aí vem pra ti e falei, não, eu não tô tão bem assim. Sim. Como lidar com isso, então, tipo, essas cargas que a gente sofre, né? Das redes e tal. É desligando o aparelho, é consumindo menos? O que tu indica pra nós? Não, o que eu penso é o seguinte, tá? Primeiro que a gente... Pergunta aqui. Qual é o problema da felicidade dos outros? Por que dói em nós? Segundo, será que estão felizes de verdade? Porque a gente já entendeu a nível consciente de que as redes sociais são ilusões.
Quem já não viu? Ou a blogueira, né? Vai tirar uma foto, finge que tá, né? Finge um movimento sorrindo, depois faz uma cara séria. A gente sabe como é o bastidor, né? Quem começa a trabalhar mais, assim, com câmeras, a gente sabe o bastidor. Tá mais sério, daqui a pouco tem que estar sorrindo. Quem já não viu? Vai tirar foto de uma pessoa, sorrir. E sai da foto, sério. A gente sabe que ali é ilusão. Conscientemente, a gente sabe que é uma ilusão. O que acontece? O nosso inconsciente não entende que é ilusão. Por isso que a mídia e a rede social nos impactam. Porque tu olhou, eu olhei aqui, nossa, fulana tá viajando. Mas tu sabe que a vida dela tá indo ladeira abaixo. Conscientemente tu sabe. Inconscientemente, a informação que tu recebeu é, ela tá viajando, ela tá feliz, ela tá se divertindo. Eu não tô. Então, por isso que entra o autoconhecimento. Que é, por que eu tô sentindo isso? Bom, se ela tá feliz de verdade, que bom. Eu também posso ser feliz, o que eu vou fazer pra isso? Eu também posso criar minha realidade. Mas não, eu não tenho autoconhecimento. Eu entro naquela onda de inveja, de tristeza, de achar que a vida pra mim é uma tragédia e eu crio mais disso. Entendeu? Então acaba que, sim, a gente primeiro tem que se perguntar, então aí entra autoconhecimento. Por que eu tô tão incomodada com que fulano tá viajando? É porque eu não tô? É porque ela tá fingindo uma realidade? Então, mas se ela tá fingindo, daí é uma questão dela. E às vezes eu tô lá em casa, ontem eu até postei, a minha casinha é simples, que eu digo que eu sou uma mulher de sucesso, porque o sucesso não é ter. Gente, sucesso não é ter. Ter é bom, ter dinheiro é bom, viajar é bom, usufruir a vida é muito bom. Mas o sucesso, ele tá dentro de mim, a felicidade está dentro de mim. Ontem eu cheguei em casa, naquele frio, com as minhas gatinhas, e fui ler um livro com o ar ligado, quentinha. Minha casa é simples, mas eu me sinto tão feliz. Porque eu também não tô enlouquecendo em ter coisas. Porque aí tem isso também. Às vezes a gente tá correndo atrás de uma coisa e a gente não tá sentindo. Gabriel Carneiro fala muito lá que o lá não tá mais lá, né? Exato. Então, a gente é criança, a nossa criança, a gente só vai ser feliz quando vier o videogame, quando chegar a adolescência, só quando chegar a escola, a faculdade, e aí assim a gente vai, só quando tiver casar, quando tiver filho, e aí tu vai até a tua velhice assim, mas nunca vai estar feliz, não vai estar completo, né? Ou tu já era feliz sem saber que era. Né? Tu estava sempre nessa busca por achar que era um futuro que seria felicidade e ela não vem. Isso. Quando na verdade era aquele teu momento ali, viver aquele momento que tu estava vivendo com pessoas, com amigos, com família e tudo mais, né? Foi nesse sentido, né, trazendo um pouco também não das terapias, né, somente dos atendimentos individuais que eu promovo, porém dos cursos e das imersões, que eu idealizei o método Vida Plena. Como viver, então? Hoje... Eu vou te fazer a pergunta. Como viver uma vida plena, né? E fala pra nós essa tua jornada Ative uma vida plena. Isso. Então, assim, eu idealizei esse método a partir dos meus estudos e a partir da minha própria vivência, né? Porque, como eu digo, eu me considero feliz, eu me considero uma mulher de sucesso, porém, óbvio que eu tenho altos e baixos. Perfeito. E aí o que eu faço com isso? Que ferramentas eu uso para que os meus baixos possam se elevar, para que eu possa reconhecer as minhas, identificar as minhas vulnerabilidades e me fortalecer. Então, esse método hoje, eu tenho 2 sócias, que é a Aline Iranço e a Caterine Estelo, né, que são pilares da nossa jornada Vida Plena. Com yoga, coaching, meditação, programação neurolinguística e terapias holísticas. A vida plena, ela é ativada justamente com essas ferramentas, né? Nós precisamos utilizar as ferramentas corretas para quando estivermos em baixa, utilizando essas ferramentas a gente sai desse estado que tu tinha dito. Eu entrei numa vibe, numa coisa pesada e não consegui sair. Com as ferramentas certas que nós trabalhamos nas nossas jornadas, as pessoas vão aprendendo a sair desses estados. Nós não precisamos. Aí as pessoas dizem assim, agora se vende felicidade. Bom, gente, desculpa, eu vendo felicidade de verdade. A felicidade que é aquela assim, tô vivendo um problema sério.
Por que eu posso estar feliz? Claro que talvez eu esteja triste, talvez eu esteja mal com aquilo, mas eu entendo que aquela situação, ela tá me ensinando algo, eu tô podendo talvez ter recursos para... Por exemplo, esse ano meu pai passou por uma cirurgia de alto risco. Não fosse as ferramentas que eu tenho, talvez eu estivesse muito arrasada na época. E eu mantive a minha fé, a minha tranquilidade de que ele, né, de que eu busquei viver o momento presente. Então eu via lá minha mãe sofrer, chorando, porque, né, o teu pai pode morrer, ele vai fazer uma cirurgia de alto risco. E eu pensava, hoje ele tá bem. Quando chegar o dia da cirurgia, nós vamos ver como que vai ser. Então, assim, aprender a viver a plenitude, que nem eu digo, inclusive no ponto de dor que tu tá, muitas vezes. Porque o ponto que eu tô vivendo hoje, eu não vou viver ele para sempre. Eu vou hoje viver uma situação que amanhã vai ser diferente e eu tenho a possibilidade de superar essa dor, de aprender com ela e de ressignificar. Porque daí as pessoas dizem, mas eu não gosto de sofrer para evoluir. Sinto muito, a vida é dessa forma. A vida tá posta. Não tá? Sim. Vão ter situações que a gente vai sofrer. Eu não tenho como excluir a dor. Eu tenho como escolher o que fazer com ela. E é nesse sentido que vem a nossa jornada, que está indo para a 4ª edição, agora dia 19 de agosto. Quero convidar aí o pessoal a participar, que vai ser sobre vida profissional e prosperidade. E nós temos aí também mulheres empreendedoras, né, que queiram expor produtos, serviços. A gente trabalha em empreendedorismo, networking, autoconhecimento, tudo num movimento só. E poder contar que hoje também, né, falando no Gabriel Carneiro... O encantador de pessoas, que nem eu costumo dizer, né? Que é um prazer, assim... Eu vou te dizer que eu costumo criar minha realidade. E hoje eu estou com o Gabriel. E eu criei isso em algum momento. Eu tenho isso aqui, eu tenho provas disso no Instagram. Não deixa a vida me levar, no direct. Né? Perfeito. Né? Então, assim, quando eu trabalhei na escola que eu trabalhei numa escola, no Colégio Farroupilha, aqui de Porto Alegre, que é uma escola... super conceituada. Eu trabalhei lá, eu criei essa realidade. Um dia eu passei na frente do Colégio Farroupilha, quando eu tinha 22 anos, e eu disse, um dia eu vou ser professora nessa escola. Então, assim, eu crio a minha realidade. Eu acredito, eu sou a primeira pessoa a acreditar em mim. Né? E claro, daí tu vai estudando e tu vai vendo, tu vai tendo os recursos, tu vai melhorando, né? Tu vai criando ainda mais, porque eu estudo sobre isso. Eu crio mais ainda a minha realidade. E ano passado eu mandei um direct pro Gabriel. Né? Ele sempre... eu dizia, olha, Gabriel, eu quero ser palestrante. Eu quero ser como tu. Eu quero, né? Trabalhar com um público grande de pessoas em palestras, cursos. Quero prosperar, sim. Quem não quer, né? E ele sempre me ajudava. Eu digo, Gabriel, fiz minha primeira palestra remunerada, que vocês cobriram, inclusive, né? E ele, que legal, Anne, parabéns, né? E, Gabriel, me chamaram para fazer um trabalho tal, quanto eu cobro? Não tenho ideia quanto eu cobro, né, para uma empresa. E ele me respondia. Aí um dia eu disse, Gabriel, ele nem sabia quem eu era, assim, ele não me seguia, nada, né? Eu que era fã. Eu digo, Gabriel, o dia que tu precisar de uma estagiária, me chama. E ele botou kkkk, tá bom. Eu tenho aqui, depois eu faço print e a gente divulga aí. E tá, se passou um ano. E eu vou te dizer que quando a gente aprende a criar a nossa realidade, a gente cria o que a gente vê. Mas a gente não tem ideia de que coisas podem ser muito melhores. Então, hoje eu tô vivendo uma situação de trabalho com o Gabriel que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei. Você tem ideia disso? Então, hoje eu atuo na área de relacionamentos ali, né, na equipe do Instituto Gabriel Carneiro. E o Gabriel me deu carta branca para palestrar em nome do Instituto. Uau, perfeito. Eu tive uma reunião com ele essa semana e eu olhava assim, eu tô vendo ele na tela do computador. Ele tá falando comigo. Porque nem nos meus melhores sonhos. E olha que eu digo, né? Eu vou criando a realidade. E, claro, eu não crio e fica lá. Eu trabalho, gente.
Todos os dias eu acordo, eu abro os olhos, eu penso o que eu vou fazer de melhor, o que eu vou fazer para contribuir, o que eu vou fazer para prosperar, o que eu vou fazer para ser feliz, o que eu vou fazer para ser saudável. Antes de dormir, né? Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que eu posso fazer de melhor? Mas assim, eu crio. Só que quando a gente também confia na vida, na sabedoria da vida, a gente recebe coisas melhores. Então, essa semana, eu conversando com o Gabriel, fazendo, né, ali a minha reunião com ele, e ele... Anne, tu tem carta aberta, eu vou começar a palestrar em nome do Instituto Gabriel Carneiro. E ele me mentorando, além de eu trabalhar para ele. Uau. Cara, eu tô trabalhando para ele e, ao mesmo tempo, eu tô ganhando. Perfeito. Sabe? Então, assim, gente, se vocês querem viver a plenitude da existência de vocês, não pense que isso é balela. Não é blá, 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 uísque sachê. É real. É possível. Que nem eu digo, né? Cola em mim. Esses dias, eu falei para uma cliente e amiga que queria ir no evento do Gabriel, que teve essa semana retrasada. Teve uma palestra dele. E tinha que ter se inscrito antes e ela não conseguiu. E o Gabriel, ela não conseguiu, porque era um evento gratuito. E daí, o Gabriel, não, Anne, a gente dá um jeito aqui, né? De colocar ela na hora. E eu mandei, olha, tu pode entrar na hora ali comigo. E ela disse assim, Anne, quer dizer que tá contigo, tá com Deus? E, né, brincando, né? Tá contigo, tá com Deus, porque eu podia entrar no evento estando comigo. Eu digo, olha, eu costumo dizer isso pro meu marido. Tá comigo, tá com Deus. Porque eu me sinto instrumento de Deus. Eu me sinto Deus em ação. Então, meu marido brinca quando a gente tá passeando, né? Quando eu saio de carro, não tem lugar que eu não consiga estacionar. Eu sempre tenho na minha cabeça estacionamento, vaga de estacionamento e sinal aberto. Sim. E eu chego, às vezes... Sabe quando todo mundo chega nos lugares... Putz, não vai ter onde estacionar? Tu já criou. E eu sempre acho que tem. E consigo estacionar na boca do negócio. Tu falou a tua história aí com o Gabriel Carneiro. Me lembra aquela historinha, né? Que pensamentos geram emoções, emoções geram ações e ações geram resultados, né? E com o Gabriel Carneiro eu tive uma história... um pouquinho diferente, mas eu tava numa palestra, era uma palestra em Gramado, lotadíssima, ele era a atração, uma das principais atrações, e era evento de fechamento, então era uma grande festa mesmo. E aí eu tava lá, dirigindo uma equipe, mas foi tão forte, foi tão impactante o trabalho, a palestra, e no final ali ele falando sobre a questão de dança, como é que é? Vem pra pista? Vem pra pista, exatamente, né? Que os ousados, como é que é? Que os ousados sempre vão ser criticados. Isto. Pelos inertes, enfim. Pelos que não fazem nada. Pelos que não fazem nada. E ali eu falei, foi tão impactante, eu falei assim, eu quero esse cara sendo meu terapeuta. Eu quero esse cara como meu cliente também. Pensei, e aí hoje aconteceu isso aí. Hoje ele é meu terapeuta, a gente troca negócio, serviço, mas eu fiz esse trabalho com ele, né, enfim, dia atrás. Tu criou a tua realidade. Melhorou muito a minha vida, né? Eu nunca tinha ido num terapeuta antes. Eu acho que eu, como boa parte, a maior parte das pessoas não vão no terapeuta. Acho que a gente vai resolver. Isso. Ou a gente vai pegar um amigo para resolver, para desabafar. Às vezes a gente nem quer desabafar, a gente nem quer um conselho bom. A gente quer só que a pessoa valide a nossa historinha. Muitas vezes é uma historinha muito errada. Isso. Né? E aí o Gabriel Carneiro, quando eu cheguei no primeiro dia, eu já estava meio desacreditado, assim, tipo, será? Eu até falei para ele, ô Gabriel, não acredito muito, tá, no teu trabalho, no teu trabalho como terapeuta, enfim, sei lá, eu tô vindo aqui muito por pressão e tudo mais, mas vamos vendo. E já na primeira sessão ali, ele me mudou muita coisa. Muda. Incrível, né? Isto. Anne, eu tô muito feliz, assim, sabe, Maurício? Eu sinto esses impactos na vida das pessoas. Não só nos ambientes terapêuticos individuais, como nas jornadas, nas imersões, no dia a dia. A gente tem tido depoimentos incríveis de pessoas que querem seguir conosco nas jornadas, né? E no trabalho que eu venho desenvolvendo. Isso me emociona. A primeira edição da jornada, eu cheguei em casa e desatei a chorar. Primeiro eu tava porque eu sou muito comprometida, responsável
e preocupada em fazer a coisa bem feita. Então, um dia antes eu não dormi, da minha primeira edição da Jornada Vida Plena, que foi em outubro do ano passado. Cheguei em casa, assim, ó, eu tive uma crise de choro. Porque eu me dei conta quando eu comecei a escutar os depoimentos das pessoas. As pessoas começaram a botar no Whats como tinha sido. E ali eu me dei conta. Que é muito mais do que a Annelise. É o que gera esse trabalho de impacto, como tu diz, na vida da gente. Né? Então, busquem autoconhecimento, inteligência emocional, busquem terapia, porque isso faz total diferença na vida da gente. Perfeito. Tem uma pergunta bem bacana aqui, tá? Sobre os impactos, né, psicológicos que os empreendedores às vezes enfrentam, né? Como é que os empreendedores podem superar esses impactos, né? Essas cargas, né? E junto com uma pergunta sobre resiliência, tá? Que é uma habilidade crucial nos dias de hoje, tá? Ser resiliente e tal. E como é que a gente pode resolver ou amenizar essas adversidades que a gente tem, né? Porque a gente empreendedor não é uma linha reta, uma linha reta de sucesso. Existe altos e baixos, né? Uma escalada, né? Exatamente. Um Everest. Então, traz para nós aí como é que tu resolveria ou como é que a gente pode se preparar. Bom, olha, ser empreendedor é um desafio que eu aceitei, né? Descobri em mim essa veia empreendedora. O que eu acredito ser importante que o empreendedor tenha autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento não tem como saber se tu tem perfil para empreender. Eu descobri que um valor muito importante para mim é liberdade. Eu ser livre para trazer minhas ideias ao mundo. Eu não me sinto bem num ambiente onde eu sou oprimida. Tem pessoas que daqui a pouco num ambiente de empresa que tá tudo bem aquilo ali para ela, alguém dizer o que ela tem que fazer. Isso é autoconhecimento. Eu gosto que a vida seja assim, que alguém me diga o que eu tenho que fazer, para onde eu quero ir, né? Para onde eu quero ir é ótimo, né? Agora, Annelise, não, eu quero dizer para onde eu vou. Eu determino, né? E eu gosto de agregar e de trazer pessoas junto. E vamos crescer juntos, eu penso assim. Então, a primeira orientação é autoconhecimento sempre. Faça um processo de autoconhecimento. Que seja o processo de coaching, o processo terapêutico que vai mais a fundo, né? Mas faça um processo de autoconhecimento. Não dá pra gente esperar, Maurício, que as pessoas vão validar a gente em tudo, né? Então, no empreendedorismo, o que a gente mais vai ouvir é: não faça. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Isso não dá dinheiro? Tu não vai enriquecer? É muito mais investir do que receber? Se a gente for escutar o que as pessoas vão dizer, a gente não faz nada. A gente não sai do lugar. Então, tu tem que ter autoconhecimento e identificar, ter bem claro o teu propósito. Autoconhecimento e também conhecimento, né? Sobre esse mundo do empreendedorismo. Sim. Então, tu fala sobre... Tu gosta de ter liberdade, mas essa liberdade vem com muita responsabilidade. Muita. Né? Então, eu vou ser liberto, não vou ter um chefe mandando em mim. Agora, eu vou empreender. Só que aí que tá, tu vai ter um monte de chefe, né? Sim. Tu vai... Tu é chefe de ti mesmo? De ti mesmo, então e aí, como é que é a tua disciplina? Como é que tu lida com os teus pensamentos? Então eu vejo que tem gente que hoje está no empreendedorismo, não deveria estar, está infeliz, está triste, deveria estar fazendo sucesso, trabalhando para alguém e podia estar ganhando muito mais. Isso. E vice-versa, tem gente que está lá no empreendedorismo, trabalhando para alguém, mas deveria empreender e tal. Aí falta essa questão do conhecimento, né? Concordo. Estudar daí, né, Maurício? Estudar. Estudar sobre... Autoconhecimento e estudar. Tu precisa estudar. O primeiro, o teu negócio. Eu tô estudando, por exemplo, eu sou terapeuta, sou coach, sou palestrante. Estou no meio de coaches, de terapeutas e palestrantes? Estou. Se eu não estou, eu preciso estar. Eu preciso estar no meio de pessoas que fazem o negócio acontecer. E estudar. Eu tenho que estudar estratégia de negociação, né? Negócios, vendas, de vender o meu serviço. Porque daí os terapeutas também sabem vender o seu serviço. Porque existem aí as crenças limitantes, né? Bom, eu não posso cobrar tanto pelo meu trabalho. Quem disse que não?
se eu estudei, se eu me dediquei, se eu estou doando aqui o meu tempo, nada mais justo que eu receber por ele. Sim. Então, estudar quanto eu cobro? Quanto eu cobro por sessão? Quanto eu cobro numa imersão? Saber vender, né? Porque empreender é tu fazer acontecer. E tu tem estratégias para isso? Outra coisa, gente. Estratégia. Tu tem estratégia? Tu tem clareza para onde tu quer ir? Tu tem clareza do ponto que tu está, para onde tu quer ir? Se tu não tem clareza, tu não vai. Simplesmente não sai do lugar, né? Não vai ficar rodando a vida e fazendo coisas aleatórias. Perfeito. Ó, se encaminhando para o final do programa, ainda tem algumas perguntas bem legais, tá? Quais dicas você gostaria de ter recebido quando começou, né? Principalmente essa carreira de palestrante, que tá indo bem legal. Se a Annelise pudesse voltar no tempo, o que tu diria para ti mesmo? Não, desista. Porque tem momentos que dá vontade de desistir. No Até tu mesmo, como terapeuta também. Claro! Um terapeuta. Sou um ser humano, né, gente? Um terapeuta precisa de um terapeuta? Eu tenho minha terapeuta, né? Uau! Eu faço terapia todo mês com a minha terapeuta maravilhosa, Adriane Baldasso, que eu costumo dizer que ela é uma fada na minha vida. A minha vida deu saltos quânticos desde que eu comecei a fazer terapia com ela. Porque empreender, né? E aí, empreendendo, o que eu fui entendendo também? Aquilo que as pessoas dizem, putz, não vou ter dinheiro para te pagar o próximo mês. O empreendedor nunca sabe quando entra, né? Ou que entra. Ou daqui a pouco, né? Dá uma queda de clientes. E eu entendi que a terapia com ela ia ser prioridade. E eu ia fazer os recursos chegar. E eu fiz recursos financeiros chegarem. Para que eu pudesse pagar a minha terapia. Então, sem a minha terapia, eu não vou te dizer que eu teria desistido, porque eu não desisto do que eu quero. Mas com certeza eu teria muito mais momentos de baixa. Hoje em dia eu não sinto momentos assim de baixa. Tem dias que tu vê que tá mais travado, que eu, putz... Ai, vontade de jogar, como é que diz? Jogar tudo pro alto. O problema é que depois eu vou ter que ir lá juntar, né? Não vou jogar tudo pro alto. Mas claro que tem momentos. Então, não desista. E busque apoio. Busque orientação, não é nem apoio. Orientação. E que legal isso que tu tá falando, tá? Dos problemas, né? De como tu também precisa de uma terapeuta. Porque quando eu tive minhas sessões com o Gabriel Carneiro, ele falava dos problemas dele também. E eu falei, nossa, que incrível isso. É incrível. Porque ele não tá ali como num pedestal. Um super-herói e tudo mais, e tá ali como uma pessoa também. Isso. Né? Só que uma pessoa com conhecimento para ajudar uma outra. Isso. Não, então eu achei bárbaro ali. Foi aí onde conectou, teve essa questão de rapport, né? Então, pô, eu não posso voltar mais. Bom, e deixa eu vender minha terapia também, né? Porque as pessoas, elas se sentem muito acolhidas comigo. Porque o que acontece é isso. Eu não tô num pedestal. Mas eu tenho uma história, uma experiência, uma bagagem e estudos de algumas coisas que eu vou poder te dar um norte, te dar uma orientação, né? Ao mesmo tempo, tu vai ver, putz, Annelise, é gente como a gente. Alguém me disse isso um dia. Ai, te adorei porque tu é gente como a gente. Eu digo, mas você é o quê? Gente como a gente e mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal, né? Com pessoas. Isso. Nossa. Então, assim, tem uma bagagem, né? Para contribuir, né, gente? Que a gente quer, aquilo que eu digo, tá, Maurício? Eu quero que todo mundo vá junto. Sabe essa coisa de evolução do ser humano? De viver a vida como a gente merece. Cada um de vocês pode pensar, o que eu mereço viver hoje? Será que tu sabe o que tu merece viver? Então, bom, primeiro eu preciso saber o que eu mereço viver. E quando eu entendo o que eu mereço viver, é como eu crio essas possibilidades. Porque elas existem. E aí é buscar esse caminho. E a minha ideia é que as pessoas venham juntas. E para finalizar aqui esse programa, qual é a lição mais valiosa que você aprendeu aí na tua jornada profissional? Acho que estender a mão. Estender a mão, sabe? Porque muitas pessoas me estenderam a mão. Hoje eu vejo o Gabriel nessa generosidade para mim. Ele é um ser humano muito generoso. Porque ele é coach, é terapeuta, é um educador de emoções, assim como eu sou. E ele vem junto, Anny. Ele não pensa em competição. Isso é o máximo.
Assim como eu olho para parceiras minhas, para pessoas que eu vejo que estão ali engatinhando, às vezes não estão saindo, digo, vamos junto. Vem participar com a gente da jornada, vem palestrar, né? Ou de alguma forma que eu possa contribuir. Vamos lá, vamos dar as mãos e vamos. E aí entra também a nossa parceria, né, Maurício? Porque assim, eu já fiz... Vocês cobriram um evento em que eu estava, e eu lembrei de vocês quando eu estava ali com o Gabriel, né? E acho que é nesse movimento que a gente vai crescendo juntos. Perfeito. Pode falar nessa câmera aqui, eu queria que tu falasse para as pessoas como é que elas podem te encontrar, as redes sociais, enfim. @Annelise com Z, _Malman, MA2Ls, MA2Ns. E no meu WhatsApp, posso passar? Claro. 519-9207-7282. Me chamem que eu terei o maior prazer de trocar com vocês. Pessoal, então chegando aí ao final do programa, a Fórmula Podcast, um programa muito especial, pena, né? 1 horinha só, pra gente falar de uma pauta que tá tão em alta aí sobre sentimentos, questões mentais, saúde mental, né? E a gente trouxe para vocês aí a Anne Malman, que agregou muito valor aí, a gente já tá na ânsia de postar esses vídeos aí e contribuir nas nossas redes, né? Mas, lembrando que esse programa aí foi realizado pela Fórmula Digital, uma empresa especializada em comunicação, somos uma agência multicomunicação e esse programa hoje está diferente, agora o nosso cenário vai ser com essa bancada e com o meu novo co-host aí, o Thomas Barcelos. E aí, pessoal, foi muito legal participar hoje, tamo junto e espero que os próximos sejam ainda melhores. E Thomas, sobre a Fórmula Digital, né, a gente trabalha hoje muito forte com produções de vídeo, né, transmissões ao vivo, e se você quer ter um podcast de valor, né, em estúdios altamente tecnológicos, Não tô apontando pra TV. Ah, tá. Estúdios incríveis, conta com a Fórmula Digital. Inclusive aqui a Fórmula Digital é diferente porque tem o Thomas, né? Enfim, todo mundo tem um... Não tem lá o Mion, não tem o Mionzinho? O Thomas, é isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado, Anne. Obrigado, Thomas. E aí, até mais.